Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 4, O Plano da Salvação Divina. Autor, Pedro Dong. Título da semana 3, O Plano da Salvação Divina. Segunda-feira. Ler com oração, João 3, 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Curados do pecado para viver no plano celestial. O título desta semana é O Plano da Salvação Divina. Apesar das sérias consequências geradas pela queda do homem, Deus providenciou uma salvação completa para nós. Essa salvação que abordaremos nos livra não apenas dos pecados que cometemos, mas também da natureza maligna que foi implantada em nós pelo pecado. A origem dessa natureza maligna é o diabo, Satanás, que se ensoberbeceu e se rebelou contra Deus. Depois disso, a alma humana passou a ter certa disposição para intrigas, como o livro de Jó expõe. Esse livro apresenta dois seres temíveis que retratam a vida da alma contaminada pela natureza maligna do diabo. Qual é a cura para isso? Apresentaremos também a relação entre a nossa salvação e o cumprimento do plano divino de instaurar o reino dos céus aqui na terra. Esse reino está sendo instaurado hoje por meio da pregação do Evangelho e de nosso viver. Além disso, veremos que quando andamos no Espírito, não apenas temos nossa carne aniquilada pela cruz, mas experimentamos a realidade do reino dos céus, o que nos torna parte do Filho varão que vencerá Satanás. Em meio a provações e lutas, o Senhor pode mudar nossa realidade espiritual. Mediante seu poder, podemos sair do plano terreno e ir para o plano celestial, deixando de viver por nossa esperteza, por nossos pensamentos, por nossa inteligência e capacidade. Isso ocorre quando entendemos que o governo de nossa vida vem do céu. O Evangelho de Mateus nos revela o reino dos céus e como podemos viver em sua realidade. Graças a Deus, a igreja é como uma ilha neste mundo governado por Satanás. O Senhor colocou sua igreja na terra e ela não é dominada por seu inimigo nem pelo império das trevas, mas pelo céu, pois a igreja é o reino dos céus. Mesmo em meio a tormentas e ataques do inimigo, Deus já nos deu a vitória. Estamos nas ruas orando pelas pessoas e pouco a pouco ganhamos mais espaço. De quarteirão em quarteirão, de cidade em cidade, vamos conquistar a terra de volta para o Senhor. Louvado seja o Senhor. Recentemente, ao participar de uma reunião da igreja, durante o louvor, fui profundamente tocado e pedi ao Senhor que me abrisse seu coração e dissesse o que sentia. Naquele momento, o Senhor me inundou de tal desespero a ponto de quase derramar lágrimas. Ele me fez ver quão maravilhoso é o que Ele tem preparado para o homem. Mas o homem não entende, o despreza, preferindo ser parceiro de seu inimigo. Deus, porém, está revelando à igreja o que está em seu coração. Graças ao Senhor. No capítulo 3 de Romanos, lemos versículos 10 ao 12, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O desespero de Deus é não haver quem o entenda, quem o busque. Deus criou o homem para ele reinar na terra por meio desse homem. Por isso ele o criou à sua imagem e semelhança e lhe disse que sujeitasse a terra.
Mas o homem se extraviou e se tornou inútil. Perceba o desespero do coração de Deus. O homem que ele criara para reaver seu governo nesta terra se desviou, preferindo obedecer à palavra da serpente. Portanto, o homem tornou-se inútil para Deus, pois não mais fazia sua vontade. Além disso, Satanás injetou seu veneno, sua natureza vil e pecadora no homem. Como está simbolizado em Números capítulo 21, quando o povo de Israel foi picado por serpentes abrasadoras. A cura do veneno da serpente só ocorria quando se olhava para a serpente de bronze feita por Moisés levantada em uma haste. Esse quadro revela que nosso Senhor Jesus Cristo foi levantado na cruz como essa serpente de bronze, que, embora tivesse a mesma aparência das demais serpentes, não possuía veneno. Isso representa o fato de o Senhor Jesus ter a semelhança da carne do pecado, porém sem o veneno do pecado. Da mesma maneira que o povo de Israel era curado ao olhar para a serpente de bronze, quem olhar para o Senhor Jesus, quem crer nele, será curado do pecado e terá a vida eterna. Aleluia! Essa é a salvação que Deus prometeu para o homem. Quando o homem caiu comendo da árvore que Deus lhe dissera para não comer, o espírito humano foi mortificado, ou seja, perdeu a função de contatar o Senhor. E a alma humana foi contaminada e perdeu a pureza, deixando de ser simples e obediente a Deus. Então a alma passou a ter vida própria, a vida da alma, e a ter algo independente de Deus, o ego. A partir daí, passamos a ter dificuldade, não apenas em lidar com nossos pecados, mas também com nossa alma. O capítulo 7 de Romanos mostra o pecado que habita em nossa carne e também a contaminação de nossa alma. Infelizmente, durante séculos e séculos, mesmo entre os cristãos, muitos ainda têm vivido pelo lado bom da alma. É por isso que o Senhor nos revela a sua palavra. Seu desejo é que com essa revelação entendamos e sejamos capazes de discernir as artimanhas de Satanás a fim de viver pelo Espírito, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Pergunta de hoje: o que simboliza o episódio da serpente de bronze descrito em Números capítulo 21? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.